à Casa dos Grandes aqui na Norte TV. Esta semana já com o campeão encontrado e as equipas que vão às competições europeias também, enfim, definidas. Falta-nos saber quem é que acompanha o Liga na descida divisão, se é que vai haver, porque isto, na nossa Liga tudo é possível. Tivemos também esta semana o clássico aqui no Dragão, com a vitória do Porto sobre o Sporting por 2-0. Mas antes de começarmos a falar do jogo, esta semana temos outra ausência, desta vez o Sérgio Casal, que está doente. Boa noite, João Fernando. Boa noite. Como está? Tudo bem? Manuel Martins, mais uma vez, boa noite. Boa noite. Obrigado pela vossa presença. Digamos, hoje será uma espécie de um dueto entre vocês e vamos ver quem é que canta mais alto. Vá lá. Jogo no Dragão. Antes de tudo, eu quero lamentar, não podia deixar de lamentar, do Porto ser o campeão e não estar cá hoje. Pois, mas isso, ou seja, é algo só imponderar. É uma situação incrível. Então, o Porto ganha o campeonato, já recebeu a taça e foi-se embora. O Porto já na semana passada já era campeão. Pois, já era campeão. Então, digamos que também já não é uma notícia recente, já era na semana passada. Mas o Sérgio está ausente por motivos segurança, portanto é isso, nada a fazer. Bem, mas em relação ao jogo... Tivemos mais um clássico aqui no Dragão e pronto, se era a última esperança que o Sporting tinha de ir à Liga dos Campeões, que além de ser um prestígio também ia fazer um encaixe de capital que neste momento está a ser muito importante para o Sporting. Acho que fez um grande jogo, o Porto assim o fez também igual. Há lá 2 ou 3 lances que podem dizer isto ou aquilo, mas para mim o jogo foi aquilo que foi aquilo que aconteceu. O Sporting mais uma vez teve uma pontinha de azar, está-se a tornar uma equipa, mas o Porto realmente foi a equipa mais regular deste campeonato e já não tinha nada a perder, tinha só o seu prestígio a ganhar e assim o fez e ganhou muito bem. Mas os lances de que fala não foram eles decisivos no desfecho do resultado? Não. Porque há muitas queixas mais pro lado do Sporting dessa arbitragem, não é? Eu mais uma vez do Pedro. Mas para isso vamos estar sempre a desqueixar os campeonatos a fio, como ainda agora neste último jogo que vamos ter agora neste próximo sábado entre o Sporting e o Braga, onde já há uma equipa de pessoal que quer que os sportingistas apareçam de negro, no sentido de fazer mais um luto pela má arbitragem, pela maneira como a arbitragem corre em Portugal, por aquilo que foi prejudicado. Mas eu acho que isso é tudo feito e bem, é tudo esta conversa fiada. Não é assim que se faz um grande clube, não é assim que se conseguem resultados. Portanto, não é com estas histórias de desaparecermos de luto ou isto ou aquilo, por brincadeira, está bem. Em momentos que nós sentimos revoltados, está bem. Agora, nós acabamos um campeonato em 4º lugar, que as previsões seriam o 5º, mas e conseguimos o 4º. Mas o João também já nos disse que no início do campeonato o Sporting foi muito prejudicado. E que não teria aquela diferença pontual de 8, 10 pontos se tivesse duas arbitragens. Foi muito prejudicado. Mas também começa a existir também o cansaço, estamos a falar sempre na mesma história. Porque eu como sportinguista posso ter razão, posso ter queixas da arbitragem nestes ou naqueles jogos, mas isso não foi todo o resultado, não foi isso que fez com que o Sporting não conseguisse, pelo menos, que era o mínimo que nós agora pedíamos, era conseguir chegar à Liga dos Campeões. E ainda acreditavam que isso era possível? Sim, então eu penso que estava completamente ao nosso alcance. Porque o Porto estava ao nosso alcance, da maneira como estamos a jogar. Mas estavam sempre dependentes do resultado de Braga, não é? Sempre o resultado de Braga, mas nós não fizemos, eu recordo-me há uns anos atrás, onde o Sporting precisava ganhar um jogo qualquer, não sei há quantos anos isso foi, mas recordo-me vagamente disso, e que precisávamos ganhar aquele jogo e a outra equipa precisava perder. Por acaso a outra equipa ganhou, mas o Sporting perdeu o jogo. Portanto, nem que tivéssemos ganho também não tínhamos conseguido o campeonato naquele ano. Portanto, este ano foi mais um. Portanto, foi um ano que partiu a época parte de umas eleições frescas, com uma nova equipa, com gente que completamente capaz, senão não tinham sido eleitos. Uma nova eleitos. equipa contestada.
Contestada, mas pronto, isso contestada é como o nosso governo, neste momento, e como o anterior, há quem apoie, há quem conteste, e muitas das vezes é preciso perguntar quem é que pode fazer melhor a seguir. Porque quem contestou também, na altura, também ainda não provou se consegue ou se não consegue chegar aos objetivos que se propõe. Então, as críticas que se fazem ouvir são injustas? Não são injustas. Para mim não são injustas. São injustas? Não, eu acho que não são injustas. As críticas que existem são críticas lógicas de quem sente o Sporting e quem está preocupado com o andamento das coisas e com as dificuldades que estamos a passar. E elas, cada um na sua opinião, cada um terá as suas razões. Nós nunca podemos dizer que A ou B tenha completa razão nisto ou naquilo. Há muita coisa boa que foi feita nesta nova direção, com o engenheiro Godinho Lopes. Acho que, em parte, cumpriu o papel e os objetivos que se determinava. Apesar que, lá está, Bruno Carvalho diz que há não sei quantas promessas que não foram cumpridas. Mas elas não foram cumpridas mesmo. Agora, falta saber que condições é que o presidente do Sporting ou que o Sporting tem neste momento para poder levar avante uma quantidade de objetivos que foram criados. Os mandatos também não podem ser vistos logo numa primeira época, não é? Porque existe uma data, se não estou em erro, são 3 ou 4 anos no Sporting. São 2 anos. São quantos? 2 anos. 2 anos? São 2 anos no Sporting. De 2 em 2 anos. De 2 anos. Os nossos núcleos também são 2 em 2 anos e os nossos núcleos são feitos para as promessas são feitas para um mandato, não uma primeira época, penso eu. Mas é que o Sporting está cansado, ou os Sportingistas estão cansados de promessas. Os Sportingistas querem resultados também. Para um Sportingista que entre o Porto, o Benfica e o Sporting serão as três equipes, os 3 clubes que mais adeptos têm em Portugal e pelas terras portuguesas pelo mundo, quem sente a sua casa, quem sente o seu clube, começa a sentir que há uma sede muito grande de vitórias. E se as pessoas são capazes de tudo, como viu-se a guerra que existiu na altura nas eleições, onde as pessoas foram capazes de tudo para conseguir serem eleitas, eu acho que aquilo que prometeram e os objetivos que tinham que cumprir, acho que deviam ter cumprido, pelo menos na sua maioria. Eu falo por mim, por exemplo, que entrei numa nova direção mais ou menos ao mesmo tempo, também no núcleo do Sporting, e nós temos neste momento obra feita. De 13 promessas que fizemos que até ao fim do ano iríamos cumprir, 7 conseguimos. As outras não conseguimos porque não há verbas. Neste sentido, não temos maneiras económicas de poder fazer. As promessas que estão por cumprir são de âmbito desportivo ou refere-se a nível da estrutura do Sporting? Da estrutura do Sporting, das finanças do Sporting, da área desportiva, um pouco de tudo, do pavilhão, da questão da academia, da venda da academia. Há uma quantidade imensa de coisas que se disseram, que se ia, e lá está, e volto a dizer, Godinho Lopes tem feito o melhor possível. Eu tenho estado com ele em alguns locais e alguns encontros dos Sportingistas pelo país, frequentemente, e Godinho Lopes tem defendido o Sporting, tem lutado pelo Sporting. O que eu ouço das pessoas que estão muitas vezes connosco e diretamente a trabalhar com ele, dizem que ele quase que está 24 horas a trabalhar para o Sporting. Ele, desde que se levanta até que se deita, é impressionante a correria que este Presidente faz em todos os sentidos para conseguir levar avante, portanto, no fundo, aquilo que prometeu. Portanto, o trabalho tem sido feito. Agora, as oposições podem dizer assim, não, mas nós fazíamos melhor, ou assim é que se devia fazer. Eu nisto só tenho um pouco de pena, mas isso é mesmo uma coisa pessoal. Eu acho que quando existem 2 ou 3 ou 4 projetos, e se um deles ganha, eu acho que os outros projetos deviam-se ajudar e ir ajudar aquele que ganhou. Portanto, eu acho que a massa associativa, os sócios, votaram, elegeram um presidente, e se esses outros opositores tinham grandes projetos, tinham grandes apoios, eu acho que deviam-se ter chegado, ou fazer-se chegar, que lhe dará tempo, chegar ao presidente e tentar. Não é muito fácil alguém defender um projeto que não é seu, não é? Até pode discordar do. Mas é que as pessoas não podem pensar o Sporting, como uma maneira de se promover.
Isso não acontece? E pode acontecer, as pessoas não podem pensar isso. E nisso é que eu digo, quando nós não estamos com o sentido de nos promovermos, nós temos que exatamente ajudar quem foi eleito. Volto para coisas mais pequeninas para o nosso núcleo e assim acho que deve ser feito. Ainda sempre foi assim, na minha opinião, apesar que nem sempre acontece. Mas aquele que ganha, e se os outros tinham apoios, deve-se chegar a quem ganhou, negociar com quem ganhou. Mas não têm a noção que as coisas se passam um bocadinho ao contrário, ou seja, a oposição está sempre à espera que os dirigentes atuais escorreguem para poder fazer depois dali. Também temos que ver, até que ponto é que essa oposição está capaz, ou que essas promessas que foram feitas ou que possam vir a ser feitas no futuro, se realmente consegue concretizá-las ou não. Porque, da mesma forma que esta presidência é contestada porque está há um ano em funções e teve uma época, pronto, onde acabamos no 4º lugar, que sabe muito a pouco, principalmente quando muda para o novo treinador, para o Sapinto, o Sporting transforma-se e sabe a pouco porque tivemos um final de campeonato que nos podia dar um bocadinho mais, portanto, sem a nossa presença no 3º lugar, faz muita diferença, fazia uma diferença económica, eram 7 milhões e tal de euros, mais o próprio prestígio que se envolve, a montra dos jogadores, pronto, se isso não aconteceu e sabe a pouco. Agora vamos saber, se calhar no futuro, quando isso vier a acontecer, nem que seja daqui a um ano, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, se as oposições que se apresentam e criticam, se têm condições e possibilidades de fazer realmente aquilo diferente ou dentro da opinião deles. Armando, antes que eu adormeça, se viu o Porto, dos perguntas, se viu o Porto Sporting, o que é que lhe pareceu? E se partilha aqui a ideia do João, desvalorizar um bocadinho os erros de arbitragem como, digamos, como uma influência na classificação e... Não concordo. Eu vi, portanto, em part-time os 2 jogos, portanto, porque estava a ver o Benfica e estava a ver o Porto Sporting. Mas por sorte, portanto, e eu não me quero, em relação àquilo que disse o nosso amigo João. Eu também estava na esperança que o Benfica perdesse. Ali digo o representante, está a ver? Portanto, enquanto eles pensarem desta maneira, o campeonato deles vai ser o 4º lugar. Porque a guerrilha deles e o campeonato deles é fazer guerrilha ao Benfica. E, portanto, é isso que aqui os nossos amigos aqui do Dragão querem. É a guerrilha Benfica-Sporting. Não é? O Sporting, o campeonato deles, nos últimos anos já ganharam o Benfica, depois ficou em 4. Mas quem era boa guerra este ano foi o Benfica. Depois ficou em 4. O Benfica fez a gaiola. E a prova é disso. E a prova é disso. É que se aquela expulsão que há quando é o primeiro penalti do Sporting, se fosse contra o Benfica, hoje os sportinguistas o que diriam do árbitro? É penalti, claro, mas que o jogador do Porto... mas é precedido de uma falta... Independentemente do procedimento ou não da falta, eu já só analiso a questão da falta. É falta para penalti, o jogador do Sporting vai tentar ir ao corte, não é uma entrada rude por trás, nem violenta, nem nada. O jogador do Porto vai paralela à linha da grande área, não é? O jogador do Sporting estica a perna, não apanha a bola, apanha o jogador, penalti claro. Mas se repararmos nas imagens... Já estava combinado, nós vimos no fim aqueles abraços e beijinhos. Já vamos falar sobre os abraços e beijinhos. Já estava tudo combinado. Eu só estou a dizer que se aquilo fosse contra o Benfica, como vocês não diriam agora. O que eu vi é que o jogador, portanto, aquilo que diz a lei é quando o jogador vai isolado para a baliza em condições de fazer golo e sofre a falta, é expulsão. Mas o jogador do Porto tem 2 jogadores do Sporting pela frente e ainda tem mais 2 do Porto que estão a sair da área. Portanto, tem 4 jogadores na frente dele. Ele, se calhar, se o jogador do Sporting nem faz penalti, nem sequer remata. Nem sequer remata a baliza. É penalti, claro, sem dúvida. Agora, é expulsão. Por amor de Deus. É cartão vermelho, não é segundo amarelo, é cartão vermelho direto. Portanto, aí, se fosse a favor do Benfica, ali o João e os sportinguistas todos estavam a dizer que tinha sido roubado os trajes de Alvalade. Assim como é para a Santa Aliança.
Sporting Porto, epá, foi tudo normal, é tudo normal. Continuem assim. Já não havia nada a ganhar. Já não havia nada a ganhar também. Existe alguma verdade aqui? Continuem assim. Não sei, falam nessa Santa Aliança. Continuem assim que vocês vão continuar a merecer o quarto lugar. Eu penso que é um grande erro do Benfica manter as costas voltadas contra o Sporting. É que lá está, que querem-se voltar contra o Porto e viram-se contra o Sporting também. Isso é uma verdade. O Benfica vira-se. Então não existe. Então o Filipe Vieira dá-se com alguém do Porto ou alguém do Sporting. Não se dá. E ainda estavam a dar já não muito bem e faz-se a gaiola especialmente para a abertura do Sporting na Luz. A gaiola foram vocês que criaram, porque os do Porto estiveram na gaiola que vocês dizem e não houve problemas, não houve incidentes. Não sabe quem é que criou a gaiola? Foi aquele que andou a tentar arranjar maneira de tentar subornar um árbitro. Esse é que arranjou a gaiola que foi para lá metido no meio dos adeptos. Quem? Não é? O vice-presidente. O vice-presidente do Sporting. O Paulo Pereira. O Paulo Pereira. Esse não vai envolvido nisso também. Ele está a trabalhar. Esse é que arranjou a gaiola e prestou declarações sobre a gaiola. Porque a maior parte das pessoas, ninguém se referiu à gaiola. A primeira pessoa que se veio referir à gaiola foi ele. E em tons até muito cáusticos, muito apreciativos. Nós temos que ver que a verdade é que aquilo foi mesmo montado por uma questão psicológica, uma ação psicológica normal. O Porto mas podia ter sido inaugurado ou antes ou depois. Não se esperava por um Eu não acredito que se vai falar da gaiola hoje. Aqui. O Porto, os adeptos do Porto, no Porto Benfica, que o Porto até ganhou, estiveram lá, estiveram no sítio e não houve incidentes. E ninguém se pronunciou por a gaiola. Existe aqui, entre Sporting e Benfica, um clima, uma guerrilha permanente. Diferente que existe. Claro, não é rivalidade. E é que existe. O mal é que não é rivalidade. Isto entre presidentes, isto é mesmo inimizade, não é rivalidade. Porque a rivalidade acho que é salutar. Mas acho que os dois presidentes do Sporting e do Benfica deviam-se dar bem. Acho que deviam-se. Eu não penso que está bem, não precisa de estar mal. Não precisa de estar mal. Nós temos situações. O problema é que vocês situações de há uns anos atrás. Vocês ultimamente estavam a ser utilizados. Vocês nos últimos anos. Foi o Wallace Vieira ou quem é que foi? Foi o Wallace. Que gritou, gol. Vocês ultimamente andam a ser utilizados e depois o resultado dá-vos isto. Quarto lugar, merecido. Não é? E enquanto vocês continuarem a fazer a guerra que fazem, o Benfica de facto não será campeão. Não fizemos. Mas vocês têm a taça do quarto lugar. Tem agravante que o Braga está a se afirmar como equipa de o nosso presidente, Coutinho Lopes, quis boas relações com o Benfica. Tentou boas relações com o Benfica. Só que chega-se a pontos que o Benfica. Arranjar o argumento da tal gaiola que vocês entendem que é o maior de Portugal e é o maior de Lisboa. Portanto, os outros estão à volta, é tudo paisagem. É que para os benfiquistas, quem não é benfiquista é paisagem. Para Portugal é o continente, o resto é paisagem. Ou Portugal é Lisboa e o resto é paisagem. Não sei se será assim. É um bocado assim. Agora, o vosso campeonato é que é ganhar ao Benfica, somos campeões nacionais. Depois podemos ficar em terceiros, em quartos, em quintos, não ganhar nada, vamos lá ver se conseguem ganhar agora a taça do Portugal, que é bom. O nosso campeonato, todos bem sabemos que se não houvesse esta roubalheira toda que há na arbitragem, as coisas seriam diferentes. Mas lá está, essas coisas não vale a pena estarmos agora. Há para chegar ao fim do campeonato e estar a apontar essas coisas. Paciência. Já não há mais nada a fazer. Por falar nessas coisas, também no final do jogo, depois houve abraços os abraços e beijinhos. Manifestações de carinho entre as equipas. Só que foi entre as equipas do Porto e a arbitragem. Quer dizer. Mas aquilo são coisas que é uma paixão antiga. É que aquilo faz-me lembrar. Faz lembrar os abraços e os beijinhos e nós pimba. Mas quem é pimba? Se a pimba para um lado e a pimba para o outro. Se a pimba para um lado, não? Ou será que pimba para os dois? Não, acho muito estranho isso. Ou vai ser normal? Acho muito estranho, porque o árbitro acho que deve de ter comportamento de maneira correta durante o jogo. E as pessoas podem ser grandes amigas, mas se eu sou amigo, por exemplo, do Presidente da República, não vou estar num ato oficial,
no caso era um jogo de futebol, que era o papel dele, e dizer, Aníbal, então estás bom para... Não, é o Sr. Presidente, eu acho que, e mesmo os cumprimentos que eu lhe possa fazer, acho que são cumprimentos institucionais que devo fazer. É evidente. E aquilo foi ridículo, aquilo só falta mesmo beijinhos na boca. Só falta beijinhos na boca. É velho ditado. Mas quem é que foi levado ao colo? Quem é que foi levado ao colo? É velho ditado. O Proença também não é benfiquista. Ele diz que é benfiquista. Agora, eu como representante aqui do Benfica e como benfiquista, há 2 árbitros que dizem que são benfiquistas que eu nunca quero arbitrar os jogos do Benfica. Nunca. E também não nos gostaria de ver arbitrar os jogos do Porto. Porquê? Porque eles prejudicam sempre o Benfica e cada jogo que fazem do Porto beneficia o Porto. Que é um senhor que se chama Olegário Bencarense e outro senhor que se chama Pedro Proença. Que dizem que são os 2 benfiquistas, mas eu como benfiquista, não nos quero apitar nenhum jogo do Benfica, mas também não quero que eles apitem nenhum jogo do Porto. Porque quando eles apitam jogos do Benfica, a preocupação deles é sempre prejudicar o Benfica. Cada vez que, e no caso do Porto? Cada vez que beneficiam... Que o jogo apitou o Porto, beneficia o Porto. Beneficiam claramente o Porto e viu-se, portanto, neste último jogo, o Pedro Proença, aos beijinhos e abraços no fim do jogo ao treinador do futebol. É algo lamentável, são imagens lamentáveis mesmo. Fazemos aqui o nosso primeiro intervalo, voltamos já dentro de meses. Até já então.